O livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, traz em tona a questão da contradição opressor versus oprimido. Para desenvolver sua crítica sobre o modelo de educação reproduzida conforme o conformismo social, ele utiliza vários conceitos, dos quais compreendemos a seguir. Em seu primeiro capítulo, ele tem como título Justificativa da Pedagogia do Oprimido. Freire discute em seu processo de desumanização causado pelo opressor a seu oprimido. Ele relata que a forma de imposição que o opressor envolve o oprimido e faz com que ele seja menos, ou seja, veja-se em condições onde ele precise do seu usurpador. Nesse capítulo, Paulo Freire desenvolve dois conceitos importantes: a revolução de contradição. Para ele, uma revolução no campo da opressão, por buscar mudanças daqueles que dominam, acabam gerando novos opressores e oprimidos. Já na contradição, o opressor se reconhece como tal, e o oprimido consegue ver-se subjugado por outro. É a contradição que gera a consciência. Mas o autor descreve que o processo de desintoxicação da opressão deve acontecer de maneira cuidadosa, para que os opressores não venham a ser novos oprimidos. O processo de liberdade deve ser vista e sentida por ambas as partes. A libertação do estado de opressão é uma ação social, não podendo, portanto, acontecer isoladamente. O homem é um ser social. Por isso, a consciência de transformação do meio deve acontecer em sociedade. Em todo o contexto do seu livro, o autor busca mostrar como a educação no Brasil produz um fetiche social, reproduzindo a desigualdade, a marginalização e a miséria. Ele coloca que o ensinar a não pensar é algo puramente planejado pelos que estão no poder, para que possa ter em suas mãos uma maior quantidade possível de oprimidos, que, se sentindo fragilizados, necessitam dos que dominam para poder sobreviver. Mas como poderá o homem sair da opressão se os que nos ensinam também são aqueles que nos oprimem? No desenvolver de seu livro, Paulo Freire procura conscientizar o docente do seu papel problematizador da realidade do educando. Estudo, para mim, é muito mais, e aí você vê como essa coisa tem que ver com esse conto da gente sobre arte, entende? Educação. Isso, para mim, é muito mais uma espécie assim de ode à liberdade do que outra coisa qualquer. E a pedagogia do oprimido é toda ela, uma ode também à liberdade. No capítulo 2, o autor discute a concepção bancária da educação como instrumento de opressão, seus pressupostos, suas críticas. Ele traz a discussão de que é o professor quem faz o aluno um mero depositório, ao considerar o aluno como incapaz de produzir conhecimento e desconsiderar-se como um ser em formação contínua. Para Paulo Freire, ensinar a pensar e problematizar sobre as suas realidades é a forma correta de reproduzir conhecimento, pois é a partir daí que o educando terá capacidade de compreender-se como um ser social. Uma vez conhecendo sua situação na sociedade, o educando jamais se curvará para as condições de oprimido, pois seu lema será a igualdade, e por ela o buscará. A educação bancária transforma a consciência do aluno em um pensar mecânico, ou seja, em sentir como se a realidade social fosse algo exterior e a ele de nada aferisse. Já na educação problematizadora, gera consciência de si, inserido no mundo em que vive cognoscente de ambos, ou seja, ensina e aprende a refletir criticamente, com a intenção de que os últimos não se limitem a repetir mecanicamente o conhecimento transmitido pelo
I, por meio do diálogo entre professores e alunos, estabelecem a possibilidade comunicativa, em cuja raiz está a transformação do educando em sujeito de sua própria história. É a superação da dicotomia educando versus educador. Nesse processo de educação, a problematizadora, o professor aprende, enquanto ensina pelo diálogo de seu educando, estimulando o ato cognoscente de ambos. Ou seja, ensina e aprende a refletir criticamente. O processo de educação e consciência humana, pois só os homens têm consciência de sua incompletude e por isso buscam compreender o mundo e vivem sua finitude, mas é no ser que transforma que ele percebe a sua importância. Portanto, é na educação problematizadora que gera história, que se humaniza a sociedade. E a impressão que eu tenho é que nós estamos vivendo um fim de século que coincide com o fim de milênio, começo de século, começo de milênio, em que a liberdade é de novo, numa outra perspectiva, um tema gerador, um tema histórico. Não que nunca tenha sido, evidentemente que a liberdade, a discussão, a prática, a busca, a briga pela liberdade nos fez. O capítulo 3 tem como tema a dialogacidade, essência da educação como prática de liberdade. Demonstra o quanto é importante o desenvolvimento do diálogo no processo educativo. A comunicação é expressa pela palavra e pela ação. Por isso, a verdade tem que estar constante nesses dois momentos de construção da educação, tanto do aluno quanto do professor. É isso que dá sentido ao mundo em que os homens vivem e se relacionam. O diálogo entre educador e educando começa em seu planejamento de conteúdo programático, quando questiona o que vai refletir com seu aluno. Mas esse conteúdo pode não estar dissociado do cotidiano dos alunos. Ele tem que estar em uma relação com o que eles vivem no mundo atual. Tem que haver uma conexão real, ensinar e aprender. É uma constante investigação. Porém, Paulo Freire adverte para que não torne o homem, nesse processo, um mero objeto de investigação, que não se perca a essência de ser humano. Quer dizer, a minha amorosidade à liberdade, o meu gosto da liberdade, a minha necessidade da liberdade, e não da licenciosidade, porque quando eu me planto contra o autoritarismo, eu não faço concessões à licenciosidade. Quer dizer, por isso mesmo eu me planto contra o autoritarismo numa posição de autoridade, de liberdade. Quer dizer, no fundo o que eu quero e que eu procuro viver é a tensão entre a autoridade e a liberdade, e não a autoridade ou só a liberdade. O que eu vivo é a tensão entre as duas que me faz livre, o que me faz brigando pela liberdade. E a pedagogia... O capítulo 4 trata da teoria da ação antidiagógica, na qual descreve a importância do homem como ser pensante de praxe sobre o mundo. A ação transformadora se faz pela reflexão e ação, demonstrado também que um ser que se dedica à liderança revolucionária da opressão não deve confundir seu papel de representante no diálogo oprimidos, impondo seu ponto de vista. Tem que levar a verdadeira palavra daquele que representa, emergindo o novo em meio ao velho da sociedade dominante. O caráter revolucionário dos oprimidos em sua ação transformadora é uma ação pedagógica da qual se emerge nas novas possibilidades de renovação social. Em sua descrição sobre o sistema de opressão antidialógico, Paulo Freire descreve que são 4 os elementos utilizados para a realização da dominação. A primeira delas é a conquista, método pelo qual o opressor impõe jeitosamente sua cultura sobre o opressor. A divisão das massas para poder dominá-las, pois povo unido é sinal de perigo, de desordem social. Esse é o discurso em que oprime. Por isso, evita-se trabalhar conceitos de luta, revolta, união e etc. É pela manipulação que os opressores controlam e conquistam as massas oprimidas para a realização do seu objeto. Também a invasão cultural é um instrumento de conquista opressor. A minoria dominante impõe sua visão de mundo e todos seguiam por ele. Por fim, Paulo Freire encerra esse capítulo colocando os elementos de ação dialógica, que são a
colaboração, da união, a organização e a síntese cultural. A colaboração do diálogo entende o outro como outro e respeita a sua culturalidade. A união da massa oprimida se faz necessária e é papel do representante dessa classe mantê-la unida para ganhar força de transformação. A organização é um aporte das massas, mas também é um sinal de liberdade para os oprimidos. A síntese cultural se fundamenta na compreensão e confirmação da dialeticidade, permanência e mudança que compõem a estrutura social. Portanto, compreendendo a tese fundamental de Paulo Freire nesse livro, vemos que ele elabora conceitos pedagógicos pelos quais o educador deve enveredar-se para uma transformação no contexto social de dominação, que se dá através do processo de educar. Opressores e oprimidos são vítimas da mesma inconsciência. A conscientização se dá por um processo gradual em que se busca liberdade sem produzir novos opressores e oprimidos. Ele coloca a revolução na estrutura social, através do qual o homem, como sendo fundamento importante na sua existência do mundo, é capaz de fazer sua história sem uma futura a priori, como este que é imposto pela minoria dominante. Ao analisarmos essa obra de Paulo Freire, percebemos que até hoje, nossas escolas, o conceito de educação problematizadora ainda não conseguiu ser implementado. O professor, formador de conscientização, vive um drama onde ensinar o que é pensar ou cumprir com o currículo que lhe é imposto pelos órgãos educacionais. O tempo lhe traga toda uma esperança de conscientização social. Vive pesquisando para preparar uma aula. Muitas vezes os alunos nem param para ouvir porque o conteúdo que o professor tem que cumprir não conduz com a realidade que seus alunos vivem. Então, podemos entender que o sistema educacional de hoje também continua a disseminar a opressão. Não por causa do professor, mas pelas condições de trabalho que lhe é imposto. O educador hoje é tão vítima como oprimido, pois é meramente mais um deles. Em primeiro lugar, mesmo até antes de pensar nas propostas que ela faz, uma delas eu acho que talvez seja a mais fundamental é a proposta pela briga, ou proposta da briga pela liberdade. E que eu prefiro chamar o tempo todo de libertação. E que, concretamente, que liberdade é essa do que o senhor fala? Ah, mas veja bem, é a liberdade de estar sendo. A liberdade de estar sendo com os outros, a liberdade de mudar o mundo, de recriar o mundo, de refazer o mundo. Nesses momentos de obscurantismo, onde querem manchar a imagem do homem como Paulo Freire, é importante que conheçamos o seu trabalho, pois ele mostra evidências de uma luta de classe entre os que detêm o poder, que é a minoria, a burguesia, contra a classe dos pobres, os oprimidos, que são o grande motor que movem a história. E eles temem que os oprimidos possuam o conhecimento e uma classe se levante contra a outra, o que eventualmente pode derrubar a classe dominante.